O juízo de Deus. Daniel, capítulo 7. Eu andei estudando essa tarde um pouquinho, relembrando algumas coisas, mas pegando coisas novas também, que eu não tinha estudado, e fiquei assim impressionado com algumas coisas que eu li. Vou tentar compartilhar com vocês hoje, porque nós estamos aprendendo juntos essa semana aqui. O fantástico da Bíblia é que você começa a estudá-la, mas você nunca vai ter um fim de estudá-la. Cada vez você vai cavando mais fundo e cada vez você vai encontrando detalhes preciosos dentro dela. Prova disso é que eu estudo o livro de Daniel, meu filho chama Daniel, o livro de Daniel é minha paixão tal, e hoje eu aprendi muita coisa revisando aí alguns pensamentos. Por exemplo, Daniel é o tema do juízo é o tema central do livro. Está no capítulo 7, então vai até o capítulo 12, o livro de Daniel, está bem centralizado o tema do juízo. Já começa lá no início do capítulo 1, verso 1 e 2, olha, porque Deus então permitiu que Nabucodonosor viesse ali em Jerusalém, no tempo do rei Jeoaquim. Começa falando dessa questão de Deus estabelecer juízo, depois Deus mostra o juízo dele no capítulo 2, depois no capítulo 3, no capítulo 4, quando Nabucodonosor vira um bicho lá, no capítulo 5, Belsassar, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e assim vai. Você percebe no capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões, perseguição, mas Dario tira ele das covas e joga no juízo os outros, e eles são condenados lá. Então, o tema do juízo, ele permeia, na verdade, todo o livro de Daniel. É o tema central do livro. No capítulo 7, a gente vê aí versos 8, vamos ler aí, do 8 ao 14, do 23 ao 28. Eu não coloquei os versos na TV aí, na tela, porque são muitos versos, então a gente vai ter que ler mesmo aí. Capítulo 7, versos 8 a 14 e depois o 23 a 28, que é a explicação do 8 a 14. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então aí que você que não assistiu a palestra de quem é a besta, a gente trabalhou, na verdade, durante a semana, sobre quem é a besta aí, o chifre pequeno. Você tem que ir lá e assistir o vídeo lá, porque aí a gente começa aqui do verso 9. Então, por que eu li o verso 8, que fala do chifre pequeno? Para você entender que no verso 9 aparece aí, continuei olhando. Então, é uma continuidade. Então, nos dias do chifre pequeno, quando está no quarto poder, Daniel então vê o juízo a dar-se início. Então, a primeira lição aqui que eu já adianto, muitas pessoas quando pensam no juízo de Deus, elas pensam imediatamente no imaginário coletivo, popular, é algo que vai acontecer lá no fim, lá no tempo do fim mesmo, no fim do fim. Depois que Jesus voltar, tal, e aí liga com aquela cultura hollywoodiana, né? De fogo, de meteoro, de um Armagedon, de destruição mundial, tal. Só que quando é apresentado em Daniel, é uma continuidade. Está ali no final do quarto reino, que a gente viu que é Roma, mas o chifre pequeno é o anticristo, que sai de Roma ali e tal. Então, é uma continuidade. Depois, na verdade, o juízo final é o início da destruição do anticristo, que já reina aí, a gente vai ver, 1260 anos. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele,
milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Perceba que Daniel está aí mostrando duas coisas. Ele está tendo uma visão do que acontece na terra, e quando ele fala continuei olhando, ele fala coisas que ele está vendo acontecendo no céu, concomitantemente, junto. É interessante, na Bíblia em português a gente não percebe isso pela questão da tradução, mas toda vez que Daniel está falando de coisas da terra, ele usa o estilo literário de prosa. E toda vez que ele está tendo a visão do céu, ele usa o estilo literário de poesia. Por que ele faz isso? Porque no hebraico, toda vez, é uma tradição dos escritores bíblicos, toda vez que eles querem enfatizar algo muito importante, uma visão celestial tal, eles usam o sistema, a questão do estilo literário de poesia. E Daniel faz esse jogo entre poesia e prosa, céu e terra. Versos 23 a 28, que é a explicação do que Daniel viu aí. Então ele disse, ele, o anjo, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a carne, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois, veja aí, mas depois do quê? Depois desse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois dos 1260 anos, lembrando que tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dentro da cultura judaica babilônica, um ano são 360 dias, então 360 mais 720 mais 180 dá 1260. E aqui está falando tempos. Daniel capítulo 4, quando vai falar que Nabucodonosor vai se transformar num animal por juízo divino, fala, vai passar 4 tempos sobre você. E aí são 4 anos. Perceba que dentro do livro de Daniel, quando ele usa o termo tempo, ele está falando em questões proféticas de anos, não de períodos curtos. 1260 anos. Então, depois desses 1260 anos, voltando informações que a gente já deu durante a semana, a Igreja Católica Apostólica Romana subiu ao poder no ano de 538 e até 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, entrou no Vaticano e prendeu o Papa Pio VI. 538 mais 1260 anos vai dar 1798. Então está falando aqui, ó, mas depois, ou seja,
no final do século XIX, no início do século XIX, final do século XVIII, 1798, a Igreja Católica Apostólica Romana recebe uma ferida mortal quando Napoleão prende lá o Papa Pio VI, e então depois disso, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Percebe que é gradativo aqui. Então vai se perdendo o poder, vai se destruindo esse poder até quando? Até o fim. Até o fim. O que a gente pode já aprender do que Daniel está falando? Existe um juízo que a gente chama de juízo pré-advento, ou seja, antes do advento, antes da vinda de Jesus Cristo, o juízo já começa. Ele começa já eliminando, enfraquecendo o poder do anticristo. Lembrando que esse poder, no final, ele vai se restabelecer. A primeira palestra que eu falei sobre globalismo e depois sobre a marca da besta, por uma só hora. Esse poder vai ser restabelecido por uma só hora, então vem o fim. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Eu vou explicar por que ele ficou tão assustado aí. É a questão do tempo aí, que é um tempo muito prolongado. Ele achou que seria menos, tal. Por isso que ele ficou confuso. Quando Daniel vai descrever a questão do juízo, é interessante que eu falei que é o tema central do livro de Daniel. É interessante que não é só essa opinião do próprio livro de Daniel, mas, por exemplo, Ezequiel. Ezequiel é o único profeta do Antigo Testamento que cita Daniel. E quando Ezequiel cita Daniel, que é no capítulo 14, verso 14 e também versos 16 e 20, que está repetindo a mesma ideia, diz lá assim, ó: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Olha que interessante o verso. Quando você pensa em Noé, você pensa no quê? Dilúvio. E o que foi o dilúvio? Um juízo global. Quando você pensa no livro de Jó, o que é Jó? É um juízo também. Em que sentido? Do próprio caráter de Satanás. De tudo que ele faz com a vida de Jó e como Deus estabelece o juízo e salva Jó, inclusive diante da acusação dos falsos amigos ali. É conhecido no meio teológico que o livro de Jó, a questão de Noé, está ligada ao juízo de Deus. E Daniel é colocado no meio temático disso aí. Para você perceber como o livro de Daniel, o tema principal do livro é a questão do juízo de Deus. Quando Jesus vai falar de Daniel, que ele cita também, é interessante Mateus 24:15, que diz lá: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Veja só, quando Jesus cita também o nome de Daniel, ele está citando dentro de um sermão profético que está falando do tempo do fim e o juízo de Deus. E por fim, mais um argumento para você entender como o livro de Daniel, o tema principal é juízo de Deus, o próprio nome de Daniel significa juízo de Deus. Deus é meu juiz, juízo de Deus. Então, o tema principal do livro de Daniel que vem nos ensinar é o quê? A respeito do juízo de Deus. Quando a gente vai para o juízo de Deus, o que a gente precisa aprender? Nós precisamos extirpar da nossa cabeça uma ideia que foi plantada lá na Idade Média, que é juízo de Deus é aquele terror, medo de destruição e uma fatalidade total, global, tal.
Porque toda vez que a Bíblia apresenta Deus como juiz, também o apresenta como Salvador. Toda vez que a Bíblia apresenta Deus como juiz, a Bíblia também o apresenta como Salvador. Por exemplo, Salmo 149, versos 4, 7 e 9. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. E aí, olha só, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos, louvai ao Senhor. Percebe? Está falando de salvação e está falando de juízo também. Juízo. Então, sempre, quando a Bíblia, toda vez que a Bíblia apresenta Deus como juiz, ela também vai apresentá-lo como Salvador. Daí você tem que tirar esse negócio da ideia de medo do juízo de Deus. O que Deus vai fazer no juízo dele e tal. Deus, estabelecendo o juízo dele, ele está estabelecendo a própria salvação. Isso está na palavra em hebraico também. O termo tzedaká, ele significa duas coisas ao mesmo tempo. Ele significa justiça, no sentido de punição do opressor, mas ao mesmo tempo é a palavra que significa amor, amor no sentido de libertar o oprimido para a vida. Toda vez que se fala em juízo de Deus, está falando de salvação também. Vamos voltar lá para o texto então, Daniel capítulo 7, de 8 ao 14, 23 a 28. Daniel capítulo 7, estou lendo o verso 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Perceba que no início, ele diz assim, continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Por que Daniel está falando aqui foram postos uns tronos? Daniel ficou tão maravilhado com a cena que ele está vendo, e a descrição desse trono é em paralelo a Ezequiel capítulo 1. Depois você lê lá, na verdade é igualzinho. Fogos, rodas, tal, em movimento. Daniel, só que quando Ezequiel, ele termina de fazer a descrição do trono, quando você vê lá no livro de Ezequiel, Ezequiel fala assim, quando vi isso, eu me prostrei, eu caí, eu não consegui ficar em pé. E o ato de prostrar-se não é só ajoelhar, tá? É deitar de barriga para baixo, com o rosto na terra. Esse que é o ato de prostrar. Daniel, ele tem essa mesma sensação, só que em vez dele se prostrar, ele usa o termo aqui, uns tronos. Nesse sentido que ele está impressionado com o que ele está vendo. E aí termina aqui dizendo assim, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É interessante que no Oriente Antigo, a questão do juízo estava ligado diretamente ao rei. O rei senta no trono e ele senta o quê? Para julgar. Você lembra de, por exemplo, uma história famosa, bíblica aí, a questão de Salomão lá, quando vem aquelas duas mulheres disputando um filho para decidir quem era a mãe, porque o outro menino morreu lá tal. Então Salomão senta no trono e ele senta o quê? Para julgar. É a cultura oriental. O rei é que julga. Então, o ato de juízo, entendam isso, o ato de juízo já é o ato de entronização de Deus e da destruição de todo esse poder maligno, de todo esse globalismo que existe. Então, o ato de juízo não é punição, mas o ato de juízo é, antes de tudo, o estabelecimento desse reino eterno e da promessa que Deus faz
da palavra dele, dentro da palavra dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. É um ponto interessante aqui. Mão e livros. Eu vou falar sobre livros primeiro. Os dois termos, mãos e livros, mão e livros, é interessante. Vamos lá para livros, por exemplo. Lá em Êxodo 13, verso 9. Se você abrir aí, Êxodo 13, verso 9. Lembra lá do selo de Deus? Olha como as coisas vão se fechando na questão temática do juízo. O selo de Deus, a marca da besta, o selo de Deus é na testa, a marca da besta é na mão ou na testa. E aí você pega Êxodo 13, num sentido aí, até de juízo, diz assim, 13, verso 9. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, na testa, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Percebe? O que está falando aqui? Com mão forte o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Ou seja, Deus estabeleceu um juízo sobre o Egito, mandou as 10 pragas, e por conta do estabelecimento do juízo que ele envia as 10 pragas, ele salva o povo do Egito. Toda vez que aparece a palavra da questão de sedaká, de juízo, na questão da punição daquele que está oprimindo, também tem a palavra amor, que é o quê? Libertação daquele que está oprimido. Então é punição para o opressor e libertação para o oprimido. Justiça, juízo, sedaká. Então veja, e por que Apocalipse usa lá as pragas? Quando você vai analisar 7 pragas do livro de Apocalipse, você encontra muitos paralelos nas pragas do Egito. Porque essa questão do juízo e libertação, esse Deus que manifesta o juízo dele e que liberta as pessoas. Talvez as pessoas viram e falam assim, nossa, mas isso é uma mensagem muito dura então. Quer dizer que Deus, para libertar o povo dele, ele precisa matar um monte de gente. E existe uma história que os judeus contam dizendo o seguinte, olha, para você libertar o cordeiro do dragão, do leão, para você tirar o cordeiro da boca do leão, não tem como. Não dá para você ir conversar com o leão lá. Olha, eu vim aqui para ver se você solta esse cordeiro aí que você está com ele na boca. Não, você vai ter que destruir o leão para você libertar o cordeiro. Uma ilustração aí, né? Êxodo 17, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Percebe essa figura, essa figura de linguagem, questão de livro, questão do livro. Olha, livro está ligado, eu estou estabelecendo o meu juízo. Escreva aí nesse livro, que a minha palavra não volta atrás. Lembra quando Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa própria frase que Jesus diz, ela está fazendo ilustração, figura de linguagem, livro, passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão, figura de linguagem de livro, atrelado a juízo. Passarão céus e terras, tal. Percebe? Malaquias, capítulo 3, versos 16 a 18, que é figura de juízo também direto, e vai usar essa figura de linguagem de livros. Malaquias, capítulo 3, versos 17 e 18. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome.
Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. Figura de linguagem de livro atrelado ao juízo. Tem um memorial escrito tal. O apóstolo João não é diferente. Na hora de escrever o Apocalipse, na questão de juízo, Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12, diz assim, é a mesma coisa de Daniel 7 lá. Daniel viu tronos, o ancião de dias se assentou, e aí abriram-se livros. Mesma coisa, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Perceba uma coisa aqui. Como é que os mortos são julgados? Pelos livros. Como é que o chifre pequeno lá é julgado? Pelos livros. Daniel capítulo 7, você pode voltar lá. Pode ver aqui, ó, vou ler o 7, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10 de novo, só que agora eu vou ler o 11. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Quando João vê o trono lá, ele vê um trono, que cor que ele vê o trono? Branco. João está vendo o trono, e o trono se confunde com a própria pessoa de Deus. O ancião de dias, Deus Pai. Aqui fala, ancião de dias. A veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, as suas rochas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Malaquias não fala lá? Olha, eu tenho livros e cada palavra que é proferida está sendo anotado nesse livro tal. E aqui as insolentes palavras que esse chifre fala, está o quê? Agora anotada nos livros. Está entendendo? O juízo está acontecendo. Esse chifre ainda está vivo? Está vivo, ele está agindo ainda. Então esse juízo, ele é estabelecido lá no céu, enquanto aqui na terra se desenrola as coisas. Totalmente diferente aí do que muitos, a maioria pregam, que o juízo vai ser estabelecido em um ponto futuro lá. Logo, só depois da volta de Jesus Cristo tal. Veja que ele continua. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Está falando aqui de destruição final desse chifre pequeno. Mas olha só, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida para um prazo e um tempo. O que Daniel está vendo aqui? O juízo começa enquanto o chifre pequeno está agindo, mas as outras nações que no passado tiveram domínios, elas continuam existindo. Enquanto esse poder está aí atuando, as outras nações ainda existem. Qual que é a ênfase aqui, gente, para você entender? O juízo ele é estabelecido antes da volta de Jesus Cristo. Antes da volta de Jesus Cristo, o juízo é estabelecido lá no céu. E aí o que acontece? Eu estava olhando, verso 13, nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem.
Ele está voltando aqui para a terra? Não, está lá, ó. E dirigiu-se para quem? Ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Percebe que é bem clara a visão e a cena. Começa-se o juízo, é colocado tronos no sentido de amplitude ali, da magnidade, do esplendor, do poder de Deus. Lembra de Isaías capítulo 6 lá, quando ele vê o trono de Deus também. E ele fala tudo no plural lá. Então o que acontece? Coloca-se o trono, o ancião de dia chega, os livros são abertos, por causa das palavras insolenes do chifre pequeno. Então está escrito ali, a história desse mundo ainda continua, mas esse poder, o quarto poder, vai ser aniquilado, vai ser totalmente destruído. Então Jesus Cristo, Filho do Homem, chega para o ancião de dias, e o ancião de dias, logo após o juízo ali, entrega agora então todo o reino, todo o poder para ele, e ele vem e aniquila isso aqui. A ênfase que eu quero dar essa noite aqui para vocês é na questão da libertação e na questão também que o juízo começa antes da vinda de Jesus Cristo, antes da volta de Jesus Cristo. Por que eu coloquei mão na tela aí? Está escrito mão. Porque o próprio livro de Daniel, ele dá um entendimento dessa questão do juízo acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. Aonde que a gente vê isso aí? Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, eu não vou ficar lendo todo ele aqui, mas está contando a história de Belsazar. Belsazar, neto de Nabucodonosor. Neto de Nabucodonosor. Belsazar, ele estava vivendo ali no período final do Império Neobabilônico. Numa determinada noite, Belsazar resolve pegar os utensílios da casa do Senhor, e ele faz uma orgia e com muita bebida, e pega esses utensílios da casa do Senhor, e ele blasfema de Deus, utilizando-se desses instrumentos sagrados para essa bebedeira e essa festa que ele fez. Quando ele faz isso, o que acontece? Você conhece a história? Aparece uma mão, escrita, livro, na parede, escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado você foi achado em falta, e agora o teu reino chegou ao final. E naquela mesma noite, ele é morto. O juízo aconteceu para Belsazar enquanto ele estava o quê? Vivendo, reinando, praticando blasfêmias contra o Altíssimo, e chegou o dia da destruição dele. Percebe? É uma ilustração de como esse juízo acontece pré-advento. E tantos outros momentos na Bíblia você enxerga isso aí também. Vocês estão acompanhando aí? Chegamos em Daniel capítulo 8. Porque Daniel termina no capítulo 7 dizendo que os pensamentos estavam perturbando ele. Ele não estava entendendo direito esse negócio. Como assim um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? E aí diz aqui, no 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, lembre-se que o livro de Daniel não é escrito de forma cronológica, né? A ilustração que eu acabei de citar aqui do capítulo 5, ele acontece depois do capítulo 8, porque Belsazar está vivo aqui ainda. No capítulo 5 ele morre. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas
um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres, e aqui tem um erro de tradução, viu? De um dos chifres. Está errada essa tradução. Como é que a gente sabe isso aí? No hebraico. Por quê? Eu não vou saber agora especificamente, mas chifres é um gênero masculino. Ventos é feminino. Quando ele fala de um, porque na tradução não está chifres, está de um deles. Na tradução, desculpe, lá no original. De um deles. Quando fala de um deles, está ligado por gênero a ventos, não a chifres. Enfim, é só uma curiosidade aí. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa. Então a ideia aqui é que de um dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. Sabe por quê? Daniel não está preocupado em falar o local que esse chifre pequeno está nascendo. Não é a intenção dele. Ele só está falando que esse chifre pequeno, que é o mesmo lá de Daniel 7, esse chifre pequeno está tomando poder. Ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se ao príncipe do exército. Eu quero enfatizar essa palavra essa noite, que a gente está falando de juízo. Eu não vou ficar analisando todo esse texto aqui, porque a gente já analisou ele no vídeo de quem é a besta que sobe do mar, quem é a besta do mar, que é o mesmo chifre pequeno, que é o mesmo anticristo. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava. Então um anjo está conversando, e disse outro santo aquele que falava, para o outro anjo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Como é que terminou o capítulo 7? Aqui terminou o assunto 7:28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. O meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Então Daniel viu a cena do juízo final, mas ele não conseguiu entender, porque ele percebeu que esse juízo final era muito mais longo daquilo que ele imaginava. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 1.260 anos? Que história é essa tal? E aí vem a visão do capítulo 8 para ensinar para Daniel a respeito do juízo. E aqui é muito bonito.
que é esse carneiro e o que é esse bode? Havendo eu, verso 15 em diante, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com aparência de homem, uma voz, né? E eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere a quando? Ao tempo do fim. Essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer quando? No último tempo do quê? Da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Presta atenção aí, como Gabriel está deixando muito claro para Daniel que esse negócio vai acontecer quando? Lá no final. Lá no final. Só que agora aqui parece que tem um paradoxo. Que ele está falando do final, só que aí ele vira e fala assim, ó, verso 20. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, rosto feroz, e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Presta atenção aí que está repetindo de novo o termo príncipe dos príncipes, que é a ênfase aqui do capítulo. Mas será quebrado como? Sem esforço de mãos humanas. Está vendo aí a figura da mão? Belsazar lá no capítulo 5, o juízo de Deus, a mão de Deus. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Você está entendendo o que está acontecendo aí com Daniel? Daniel não está preocupado mais com essa questão histórica dos reinos. Império Neobabilônico, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o chifre pequeno, o anticristo. Daniel não está mais preocupado com esse assunto agora. Qual que é a preocupação dele? Quando que vai acontecer o juízo de Deus? Agora, essa visão aqui, possivelmente Daniel entendeu ela com o tempo. A única coisa que ele não estava compreendendo é o período, com relação a quando vai começar o juízo. Mas passando esses dias que ele ficou ali, ele foi estudar. Porque está aqui no capítulo 9, 1 e 2. Principalmente o verso 2, ó, no primeiro ano do seu reinado, Dario já, veja que Belsazar morreu. Aconteceu o capítulo 5, Belsazar morre, e agora vem o capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era do quê? 70 anos. Mas quando ele vai agora
para a profecia que ele teve as visões antes, ele vê lá 1260 anos, e na explicação de Daniel 8,14, e ele me disse, 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Com isso aí, Daniel falou assim, eu estou agora doente aqui, para entender o juízo. Esse capítulo 8 ele é muito bonito pelo seguinte, no capítulo 2, o reino dos Medo-Persas foi ilustrado com peitos e braços de prata. No capítulo 7, ele é apresentado, os Medo-Persas, como urso. Mas agora que os Medo-Persas são apresentados como carneiro. No capítulo 2, o Império Grego é apresentado como o ventre e as coxas de bronze. No capítulo 7, em Daniel, o Império Grego é apresentado como leopardo de 4 cabeças. E aqui, no capítulo 8, ele é apresentado como bode, que tem um chifre notável entre os olhos. Quando cai o chifre, cresce 4, que é em paralelo lá com as 4 cabeças do leopardo. O que é mais interessante aqui? Daniel não está mais preocupado em questões históricas. Daniel está preocupado com o quê? Entender o juízo de Deus. Por que Deus, então, apresenta a visão através do carneiro e do bode? Não é à toa. Sabe para onde que está mandando a mente de Daniel? Levítico 16. E o que acontece lá em Levítico 16? É o famoso Yom Kippur. E o que é o Yom Kippur? É o dia da expiação, o dia do juízo. Está entendendo a figura de linguagem aqui? O carneiro e o bode. O bode lá em Levítico 16 está ligado ao bode Azazel, que ele é levado lá para o deserto e ele é morto lá no deserto, ele é aniquilado. O bode Azazel, ele vai ser o quê? Aniquilado, destruído, porque ele faz a prefiguração de próprio Satanás, do anticristo aqui, do chifre pequeno, todo esse poder maligno da Babilônia que vai ser aniquilada lá, no deserto. E o cordeiro é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morre para nos libertar, para matar o opressor, para libertar os seus filhos. Está entendendo aqui o capítulo 8? Isso é muito bonito da parte da visão de Daniel. E aí, por que eu falei para você? Porque talvez você se questione assim, não, pastor, mas agora você está dando uma viajada aí. Por negócio de carneiro, de bode, com Levítico 16 tal. Não é viagem não, porque quando você vai ler a questão, por exemplo, do capítulo 8, verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E eu falei que eu queria enfatizar essa questão do príncipe. No verso 25, ele enfatiza de novo, olha, por suas astúcias nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Essa palavrinha príncipe aí, sabe o que Daniel usa? Ele usa uma palavra no hebraico que é a palavra sar. E a palavra sar é um termo técnico que é usado somente para sumo sacerdote. E isso que é bonito. Levítico 16, que é o dia do Yom Kippur, é o único dia do ano, dentro do calendário da festa judaica, onde o sumo sacerdote veste as suas roupas de juízo, sumo sacerdotal, ele adentra ao Santo dos Santos e faz a expiação pelo povo de Israel, a expiação do povo de Israel no dia do Yom Kippur. Dentro da festa judaica, gente, isso aqui é muito lindo, muito maravilhoso. Dentro da festa judaica, o Yom Kippur é precedido por 10 dias do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo judaico. E o Rosh Hashanah é comemorado com a som das trombetas.
Quando você vê lá em Apocalipse, tem as 7 trombetas que vão tocando até culminar na 7ª trombeta, que é o final da história, a libertação do povo e o juízo de Deus. Tá entendendo? O Rosh Hashanah, toca-se a trombeta em preparação para o dia da expiação, Yom Kippur, onde o povo de Deus vai ser libertado, onde o mal vai ser totalmente aniquilado e julgado. E nós vamos ter agora um novo céu e uma nova terra. O Yom Kippur, quando você estuda nos livros da cultura judaica, que é a cultura de Daniel, Yom Kippur está ligado à criação. Não só a juízo, mas a criação. Por quê? Porque uma vez que os pecados são expiados, uma vez que os pecados são apagados, purificados, acontece o quê? Uma nova criação. Por isso que é o novo ano, Rosh Hashanah, nova criação, novo ano. Juízo e criação. E agora a gente vai começar a amarrar as pontas. Juízo e criação. Por que lá fala tempos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Daniel capítulo 7, e por que não usa a palavra tempo em Daniel 8,14? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tarde e manhã. O que a gente lembra? Criação. Está acontecendo o que aqui? Uma nova criação. O santuário será purificado. No grego, é um derivativo da palavra Kippur. No grego é uma palavra derivativa de Kippur, expiação, perdão. Para eu terminar aqui a questão do juízo, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Qual é a última mensagem para ser pregada nesse mundo aqui? O que João viu que estava começando a acontecer, mas um evangelho tinha que ser pregado, mesmo João vendo que estava acontecendo isso. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o quê? A hora do seu juízo. Juízo. Yom Kippur. Rosh Hashanah. Trombeta tocando. Arrependam-se. É chegada a hora do seu juízo. E a gente tem que adorar quê? E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Nós temos que adorar o Criador, porque Ele está fazendo agora um novo céu e uma nova terra. Juízo e criação. Juízo e criação. Devemos adorá-lo, porque Ele é o Criador, Ele é juiz e Ele é Salvador. O juízo de Deus já está acontecendo. A ferida mortal foi dada na besta que emergiu do mar em 1798. Logo depois dessa ferida mortal, é instaurado o juízo lá no céu. O trono é estabelecido, o ancião de dia chega, os livros são abertos. Então, logo depois de 1798, já no século XIX, então, ali em meados do século XIX, já começa o juízo de Deus. As trombetas passam a tocar. As trombetas do Apocalipse, Rosh Hashanah, é uma nova era, um novo ano. O juízo é estabelecido. Deus está querendo fazer uma nova criação. Deus quer preparar você e eu para viver no novo céu e na nova terra. Percebe? Ele é o Criador, Ele é o juiz, Ele é o Salvador. No mesmo período, e eu já falei em outros vídeos, Satanás entra com a filosofia do evolucionismo, dessa falácia. As igrejas começam a pregar que Deus é amor, que Ele perdoa todas as pessoas.
Vem do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Há uma perturbação na pregação do evangelho, um transtorno na pregação do evangelho, sendo que ele é o juiz, ele está sentado no seu trono, o juízo já está acontecendo, as trombetas estão tocando, chamado ao arrependimento, você deve aceitá-lo como Senhor e Salvador. Esse é o juízo de Deus, o juízo que dá início antes da volta dele. Quando Jesus voltar, o que ele fala? Eis que comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Quando ele voltar, tudo já está julgado. Quando ele voltar, acabou. O juízo começou, o juízo já está se desenrolando, e a cada dia que você tem na sua vida, é uma oportunidade para você se arrepender, é uma oportunidade para você se voltar para esse Deus, crer no evangelho dele, crer na salvação pela graça. Salvação pela graça. O sábado, 7º dia da semana, e o Yom Kippur, pode estudar, pode pesquisar, são as duas únicas festas que Deus exigia que não poderia ter trabalho nenhum. Não é por obra, mas é pela graça. Na Páscoa, pães asmos, Pentecostes, eram festas que duravam semanas, mas você podia trabalhar no meio das festas, enquanto as festas estavam acontecendo. Mas Yom Kippur e o sábado, 7º dia do Senhor, que relembra ele como Criador, não pode ter trabalho, porque a salvação é somente pela graça, através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele faz o convite para mim e para você. Arrependam-se. Arrependam-se. Volto a citar um verso aqui dentro de Apocalipse 2:21. Dei tempo para eles se arrependerem, mas ela não quis se arrepender. Falando do chifre pequeno, da besta que emergiu do mar aí. Dei tempo para se arrepender, mas ela não quis se arrepender. E ao contrário, para o povo, tribo, língua e nação, olha, arrependei-vos, volte para o Senhor. Chegou o dia do juízo dele, adore ele como Criador, porque ele vai fazer um novo céu e uma nova terra e vai fazer de você uma nova criatura. Porque quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo fala, ao soar da última trombeta, e a trombeta soará. Fim do juízo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ao soar da última trombeta, fim do juízo. E a trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos então o quê? Arrebatados, para estarmos juntos com o Senhor para todo sempre. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos 51, 52, diz lá, porque ele voltará e nós seremos então o quê? Transformados. Num abrir e fechar de olhos, teremos o quê? Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Percebe? A Bíblia não se contradiz. Juízo e nova criação. Arrependimento, salvação, juízo e nova criação. Ele é o Criador, ele é o juiz, ele é o Salvador. É uma mensagem de esperança para nós. Mensagem de esperança para nós. Que você aceite essa mensagem, abrace essa mensagem, viva essa mensagem e pregue, ensine para as pessoas esta mensagem. As pessoas têm medo do juízo de Deus, sendo que a proposta do juízo de Deus é libertação, salvação e nova criação. Percebe? Libertação, salvação e nova criação. Isso é o juízo de Deus. Isso é o evangelho. São as boas novas. Mas as pessoas têm pervertido essa mensagem. E quando você fala de juízo de Deus, a maioria das pessoas tem medo. Tem até medo de estudar. Juízo é nova criação, libertação, novo céu e nova terra. Vamos orar. Senhor eterno Deus,
agradecemos a Ti, porque o Senhor é o nosso juiz, nosso Salvador e nosso Criador. Toma-nos em Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos a pregarmos essa mensagem de esperança, o Teu juízo, o juízo final, onde o Senhor aniquilará todo o mal, mas também nos libertará da opressão, fazendo um novo céu e uma nova terra, onde habita plenamente a justiça. Só o Senhor é santo, só o Senhor é justo e reto, e todos os seus juízos são verdadeiros, Pai. Louvamos a Ti, agradecemos pela esperança em Cristo Jesus que nos dá, através da morte do Teu Filho na cruz do Calvário, Pai. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz, mais uma vez eu lhe peço. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.